Capítulo 8. Nab não se mexeu. O marujo dirigiu-lhe uma única palavra. Vivo? Nab não respondeu. Gédéon Spilett e Pencroff empalideceram. Harbert juntou as mãos e permaneceu imóvel. Estava claro, contudo, que o infeliz, absorto em sua dor, não vira os companheiros nem ouvirá a pergunta do marujo. O repórter ajoelhou-se junto ao corpo inerte e aplicou o ouvido sobre o peito do engenheiro, cujas roupas ele entreabriu. 1 minuto, 1 século. Transcorreu, enquanto procurava flagrar um sinal do coração. Nab soerguera-se e olhava sem ver. O desespero nunca alterou tanto a fisionomia de um homem. Irreconhecível, esgotado, alquebrado de dor, julgava o patrão morto. Gédéon Spilett, após realizar longo e acurado exame, levantou-se. Está vivo! Declarou. Foi a vez de Pencroff ajoelhar-se ao lado de Cyrus Smith e captar igualmente algumas pulsações e um tênue bafejo escapando dos lábios do engenheiro. Harbert, intuindo o que o repórter ia pedir, correu para fora a fim de trazer água. A 30 metros da caverna, encontrou um ribeirão cristalino, manifestamente engrossado pelas chuvas da véspera e desaguando na areia. Mas não havia nada naquelas dunas, sequer uma concha, para transportar o precioso líquido. O rapaz limitou-se então a encharcar o lenço no ribeirão e voltar correndo. Por sorte, o lenço úmido foi suficiente para Gédéon Spilett, que desejava tão somente umedecer os lábios do engenheiro. As moléculas de água fresca produziram um efeito quase instantâneo. Um suspiro escapou do peito de Cyrus Smith, que pareceu inclusive tentar pronunciar algumas palavras. Nós o salvaremos! Prometeu o repórter. Ao ouvir aquelas palavras, Nab voltou a alimentar esperanças. Despiu então o patrão para verificar se ele não estava ferido. Nem a cabeça, nem o tronco, nem os membros apresentavam sinais de contusões, sequer arranhões, coisa surpreendente, uma vez que o corpo de Cyrus Smith devia ter rolado pelas pedras, até as mãos pareciam ilesas, sendo difícil explicar como o engenheiro não conservara marca alguma dos esforços que de certo fizera para atravessar o cinturão de recifes. Mas essa explicação viria mais tarde. Quando Cyrus Smith estivesse em condições de falar, contaria tudo. O que importava agora era reanimá-lo, e massagens podiam funcionar. Usaram a japona do marujo para isso. O engenheiro, aquecido por aquela rude fricção, mexeu ligeiramente os braços, e sua respiração começou a se restabelecer. Quase morrera de esgotamento e, sem a chegada dos amigos, Cyrus Smith não estaria mais neste mundo. Pensou que o seu patrão estava morto? Perguntou o marujo a Nab. Sim. Morto. Respondeu Nab. E, se Top não os tivesse encontrado, se vocês não viessem, eu teria enterrado o patrão e morrido ao seu lado. Isso mostra a situação periclitante de Cyrus Smith. Nab fez um relato do que acontecerá. Na véspera, de madrugada, após deixar as chaminés, seguirá a praia na direção norte até o ponto já alcançado anteriormente. Lá, desanimado, admitiu, procurou, em meio às rochas e dunas, qualquer indício capaz de guiá-lo. Vasculhara sobretudo a parte da praia que a maré alta não cobria, pois, à beira-mar, o vai-vém das águas devia ter apagado possíveis rastros. Não esperava mais encontrar o patrão vivo. Logo, era à procura de um cadáver que ele vagava, um cadáver que ele desejava sepultar com as próprias mãos. A despeito de seus esforços, Nab nada encontrou. Aquela costa deserta parecia jamais ter sido frequentada por seres humanos. Os milhões de conchas, as que o mar não conseguia alcançar e que se espalhavam além do alcance das marés, estavam intactos. Nenhuma concha pisoteada. Numa extensão de 200, 300 metros, nenhum vestígio de desembarque, antigo ou recente. Nab decidirá avançar alguns quilômetros pelo litoral. Quem sabe a correnteza não teria carregado o corpo para um ponto mais afastado. Quando um cadáver flutua a pouca distância de uma praia plana, é muito raro que as águas, cedo ou tarde, não o devolvam à terra. Nab não ignorava esse fato e queria rever o patrão pela última vez. Acompanhei a linha da costa por mais 3 quilômetros, examinei toda a barreira de rochedos na maré baixa, toda a praia na maré alta, e já estava desistindo de encontrar alguma coisa quando, ontem, por volta das 5 da tarde, deparei com pegadas na areia. Pegadas? Admirou-se Pencroff.
Sim. Confirmou Nab. E essas pegadas partiam dos rochedos? Perguntou o repórter. Não, respondeu Nab, só apareciam depois da linha da maré, pois entre essa linha e os rochedos deviam ter se apagado. Continue, Nab, pediu Gédéon Spilett. Quando vi as pegadas, enlouqueci. Estavam bastante nítidas e se dirigiam às dunas. Segui-as ao longo de uns 400 metros, correndo e ao mesmo tempo evitando apagá-las. 5 minutos depois, quando já anoitecia, ouvi os latidos de um cão. Era Top, e Top me trouxe até aqui, para junto do patrão. Nab terminou o relato evocando sua dor ao encontrar aquele corpo inanimado e como tentou auscultar-lhe algum sopro de vida. Agora que o encontrara morto, queria-o vivo. Todos os seus esforços foram inúteis. Só lhe restava prestar as últimas homenagens àquele a quem tanto amara. Nab pensara então em seus companheiros. Estes, sem dúvida, gostariam de ver pela última vez o desventurado Cyrus Smith. Top estava ali. Não poderia confiar na sagacidade do fiel animal? Repetiu então diversas vezes o nome do repórter, o amigo do engenheiro que Top mais conhecia. Em seguida, apontou para o sul, e o cão partiu correndo na direção indicada. Vimos como, guiado por um instinto quase sobrenatural, pois o animal nunca estivera nas chaminés, Top chegará lá. Todos haviam escutado atentamente o relato de Nab e continuavam sem entender por que Cyrus Smith, após os esforços que devia ter feito para escapar das ondas e transpor os recifes, não apresentava nenhum arranhão. Outro fato inexplicável, como o engenheiro conseguirá alcançar, a mais de 1,5 km da praia, aquela caverna perdida no meio das dunas? Quer dizer, Nab, indagou o repórter, que não foi você que carregou seu patrão até aqui? Não, não fui eu, confirmou Nab. Fica evidente que o Sr. Smith veio para cá sozinho, disse Pencroff. Evidente, com efeito, observou Gédéon Spilett, mais difícil de acreditar. Só poderiam obter tais explicações da boca do engenheiro, e, para isso, só lhes restava esperar que recuperasse a fala. Felizmente, graças às massagens, que lhe haviam restaurado a circulação sanguínea, ele já apresentava sinais de melhora. Cyrus Smith voltou a mexer a cabeça, e palavras incompreensíveis escaparam mais uma vez de seus lábios. Nab, debruçado sobre ele, chamava-o, mas o engenheiro parecia não ouvir e seus olhos continuavam fechados. A vida só se manifestava em seu corpo pelo movimento. Os sentidos ainda não haviam despertado. Pencroff lamentou muito não ter fogo, nem dispor de meios para fazê-lo, pois infelizmente se esquecera de trazer o lenço já preparado, que, exposto ao atrito de 2 seixos, teria facilmente se inflamado. Quanto aos bolsos do engenheiro, estavam absolutamente vazios, exceto do colete, que continha seu relógio. Era urgente, portanto, transportar Cyrus Smith para as chaminés, e o mais cedo possível. Foi a opinião de todos. Enquanto isso, os cuidados dispensados ao engenheiro prometiam devolver-lhe a consciência mais depressa do que o esperado. A água com que refrescavam seus lábios reanimava-o gradativamente, uma vez que Pencroff teve a ideia de misturar-lhe um pouco do caldo da carne de tetrais que ele trouxera. Harbert correu até o rio e retornou com 2 grandes conchas de bivalves. O marujo preparou uma espécie de poção e introduziu-a entre os lábios do engenheiro, que pareceu sorver avidamente a beberagem. Seus olhos então se abriram. Nab e o repórter estavam debruçados sobre ele. Patrão! Patrão! Exclamou Nab. O engenheiro ouviu. Reconheceu Nab Spilett, depois seus outros 2 companheiros, Harbert e o marujo, e apertou debilmente suas mãos. Algumas outras palavras escaparam de sua boca, palavras que ele já pronunciara, sem dúvida, e que refletiam os pensamentos que atormentavam seu espírito naqueles momentos. Dessa vez, as palavras foram compreendidas. Ilha ou continente? Murmurou. Ah! Exclamou Pencroff, sem se conter. Com todos os diabos, estamos nos lixando para isso, contanto que sobreviva, Sr. Cyrus. Ilha ou continente? Veremos depois. O engenheiro fez um sinal afirmativo e pareceu adormecer. Aquele sono foi respeitado, e o repórter tomou imediatamente as providências para que Smith fosse transportado nas melhores condições possíveis. Nab,
Arbeth e Pencroff deixaram a caverna e se dirigiram para uma duna alta, com algumas árvores raquíticas espetadas no topo. E, enquanto caminhavam, o marujo não se cansava de repetir: ilha ou continente? Preocupar-se com isso à beira da morte. Que homem! Ao chegarem ao topo da duna, Pencroff e seus dois companheiros, sem outras ferramentas senão os braços, arrancaram os galhos de uma árvore estropiada, espécie de pinheiro marítimo desbastado pelos ventos. Em seguida, desses galhos, fizeram uma liteira, que, uma vez forrada com tufos de folhas e capim, permitiria transportar o engenheiro. Isso levou aproximadamente 40 minutos, e eram 10 horas quando o marujo, Nab e Harbert voltaram para junto de Cyrus Smith, a quem Gideon Spilett não abandonara. O engenheiro despertava do sono, ou melhor, do torpor em que fora encontrado. Suas faces, que até aquele momento resumiam-se à palidez da morte, ganhavam cor. Levantou-se um pouco, observou à sua volta e pareceu perguntar onde estava. Consegue me ouvir sem se cansar, Cyrus? Indagou o repórter. Sim, respondeu o engenheiro. Minha opinião, disse então o marujo, é que ele o escutará melhor se comer mais um pouquinho dessa geleia de tetrais, pois é tetrais, Sr. Cyrus, acrescentou, apresentando-lhe um pouco da geleia, a qual agora misturara nacos de carne. Cyrus Smith comeu na medida do possível, e o que sobrou foi dividido entre seus 3 companheiros, que estavam famintos e de certo não mataram a fome. Tudo bem, disse o marujo. Iguarias nos esperam nas chaminés, pois, é bom que saiba, Sr. Cyrus, lá para as bandas do sul, temos uma casa com quartos, camas e lareira e, na copa, dúzias de aves que o nosso Harbert chama de surucuás. Sua padiola está pronta e, tão logo se sinta em condições, o transportaremos até a sua residência. Obrigado, meu amigo, respondeu o engenheiro, podemos ir daqui a 1 ou 2 horas. E agora, fale, Spilett. O repórter contou então o que se passará. Narrou os acontecimentos que Cyrus Smith ignorava, a queda definitiva do balão, a aterrissagem naquelas paragens desconhecidas, que, independentemente do que fossem, ilha ou continente, pareciam desertas, a descoberta das chaminés, as buscas empreendidas para encontrar o engenheiro, o devotamento de Nab, tudo o que deviam à inteligência do fiel Top, etc. Ora, perguntou Cyrus Smith com a voz ainda debilitada, eu não fui resgatado na praia? Não, respondeu o repórter. E não foram vocês que me trouxeram para cá? Não. Qual é a distância entre esta caverna e os rochedos? Aproximadamente 800 metros, respondeu Pencroff. E estamos tão perplexos quanto o senhor por encontrá-lo neste local, Sr. Cyrus. Singularíssimo, com efeito, respondeu o engenheiro, que voltava gradualmente à vida e demonstrava interesse por esse tipo de detalhe, singularíssimo. Agora, pediu o marujo, pode nos contar o que aconteceu depois que foi carregado pelo vagalhão? Cyrus Smith puxou pela memória. De pouca coisa se lembrava. A onda gigante arrancara-o da rede do aeróstato. Após afundar algumas braças, ele voltou à superfície e, apesar da escuridão, percebeu um ser vivo agitando-se ao seu lado. Era Top, que se atirara no mar para socorrê-lo. Ergueu então os olhos e não avistou mais o balão, que, aliviado de seu peso e do cão, catapultara-se qual uma pedra. Viu-se, em meio àquelas águas conturbadas, a uma distância da costa que não devia ser inferior a 800 metros. Tentou lutar contra as vagas, nadando vigorosamente. Top segurava-o pelas roupas, mas uma corrente irresistível o carregou, empurrando-o para o norte, e, após meia hora de esforços, ele afundou, arrastando Top consigo para o abismo. Era tudo de que se lembrava, desde o momento do desastre até o feliz instante em que se viu nos braços dos amigos. No entanto, insistiu Pencroff, de uma maneira ou de outra o senhor deve ter sido lançado na praia e caminhado até aqui, uma vez que nada encontrou pegadas suas na areia. É, de fato, refletiu o engenheiro. Algum sinal de seres humanos na costa? Nenhum, declarou o repórter. Aliás, se isso foi obra providencial de algum salvador, por que ele o teria abandonado após arrancá-lo das ondas? Tem razão, meu caro Spilett. Ei, Nab, acrescentou o engenheiro, voltando-se para o criado, não foi você que... E você não teria tido um momento de ausência, durante o qual... Não, absurdo. Será que essas pegadas continuam lá? Perguntou Cyrus Smith. Sim,
Patrão, respondeu Nab, na entrada, no lado oposto mesmo dessa duna, num local protegido do vento e da chuva. As outras foram apagadas pela tempestade. Pencroff, disse Cyrus Smith, que tal pegar meus sapatos e verificar se eles coincidem exatamente com essas pegadas? O marujo fez o que lhe pedia o engenheiro. Harbert e ele, guiados por Nab, foram até o local onde se encontravam as pegadas, enquanto Cyrus Smith dizia ao repórter: coisas inexplicáveis aconteceram por aqui. Inexplicáveis, com efeito. Concordou Gedeon Spilett. Mas deixemos isso por ora, meu caro Spilett, conversaremos mais tarde. Um instante depois, o marujo, Nab e Harbert regressavam. Não havia dúvida possível. Os sapatos do engenheiro coincidiam exatamente com as pegadas conservadas. Logo, havia sido Cyrus Smith quem as deixara na areia. Está bem, admitiu, fui eu quem sofri essa alucinação, essa ausência que atribuí a Nab. Caminhei feito um sonâmbulo, sem ter consciência de meus passos, e foi Top que, comandado por seu instinto, me conduziu até aqui, depois de me arrancar das águas. Venha, Top. Aqui, cãozinho. O magnífico animal foi pulando e latindo até o dono, que não lhe regateou carícias. Havemos de convir que não existia outra explicação plausível para os fatos que haviam resultado no salvamento de Cyrus Smith, cabendo a Top todos os méritos pelo feito. Ao meio-dia, Pencroff perguntou ao engenheiro se ele se julgava em condições de ser transportado. Com um esforço que denotava a mais enérgica vontade, Cyrus Smith limitou-se a levantar. De todo modo, foi obrigado a apoiar-se no marujo, caso contrário teria caído. Muito bem, incentivou Pencroff. A padiola do senhor engenheiro. A padiola foi trazida. Os galhos transversais haviam sido cobertos com musgo e capim. Após acomodarem Cyrus Smith, o grupo tomou o rumo da costa, Pencroff numa ponta dos varais, Nab na outra. Eram 12 quilômetros de marcha, porém, como não seria possível avançar celeremente, e talvez se vissem obrigados a parar, deviam levar no mínimo 6 horas até alcançar as chaminés. A ventania não dava trégua, mas felizmente não chovia. Mesmo deitado, o engenheiro, apoiado num cotovelo, observava o litoral, sobretudo a parte oposta ao mar. Não falava, apenas olhava e de certo gravava na mente o perfil daquela região, com seus acidentes geográficos, florestas e espécimes diversos. Contudo, após 2 horas de marcha, o cansaço prevaleceu e ele adormeceu na padiola. Às 5h30, o pequeno grupo chegava ao paredão, e, logo em seguida, às chaminés. Pararam todos ali, depositando a padiola na areia. Cyrus Smith dormia profundamente e não despertou. Pencroff, pego de surpresa, pôde então constatar o descalabro causado no local pela terrível tempestade da véspera. Grandes avalanches haviam se produzido. Imensos blocos de pedra jaziam na praia e um espesso tapete de vegetais marinhos, sargassos e algas cobria todo o litoral. O mar, isso era evidente, avançando sobre o recife, alcançara o sopé do imenso paredão de granito. Na entrada das chaminés, o solo esboroado mostrava os sinais da violenta ressaca. Pencroff foi assaltado por uma espécie de pressentimento. Precipitando-se pelo corredor e dele voltando a sair quase instantaneamente, quedou estático e fitou os companheiros. O fogo se extinguira. As cinzas afogadas não passavam de lama. O lenço guardado para servir de mecha desaparecera. O mar penetrara até o fundo das galerias e revirara tudo, destruíra tudo no interior das chaminés.